Oi, pessoas amadas, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, com vocês e comigo, nesta reflexão do Evangelho que faremos juntas e em todas as nossas vidas. A reflexão do Evangelho desse domingo, terceiro domingo da Quaresma, é o do Evangelho de São João, capítulo 4, principiando pelo versículo 5, concluindo no versículo 42. Sugiro até que se leia o capítulo inteiro. Começa no primeiro versículo e vai até o fim do capítulo, porque este é um capítulo fascinante de São João. Meditem aí, reflitam, leiam se estiverem juntos, umas com as outras, uns com os outros, debatam um pouquinho e já nos encontraremos após a vinheta. Este Evangelho de João, conforme indiquei a leitura para vocês, é muito apropriado para esta semana que terminou, agora no dia 10, que tratou da questão das mulheres. Dentro dessa semana, dia 8, ocorreu o dia, a celebração, a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Aqui a mulher é valorizada de uma maneira impressionante por Jesus, nos tempos mais sombrios do domínio do patriarcado, do machismo, inclusive incentivados pela religião, patriarcado e o machismo. É interessantíssimo esse texto pelo reconhecimento que Jesus faz do papel, da dignidade, da participação das mulheres. Aliás, esse evangelho é o evangelho das mulheres. Segundo algumas pesquisas indicam, o Evangelho de João foi escrito pelas mulheres, embora o nome seja dedicado a um João que não se sabe quem é. Aqui há que destacarmos alguns pontos significativos nesta nossa reflexão para os nossos dias. O primeiro que eu destacaria é o movimento que Jesus faz saindo desde a Judéia do Sul em direção à Galiléia, ao passar pela Samaria. Ele poderia fazer uma volta que duraria bem mais tempo, talvez 6 dias de viagem, mas ele preferiu o atalho que necessariamente cruza por dentro de Samaria. E nesse movimento Jesus mostra a sua profunda humanidade. E o Evangelho da comunidade de São João retrata, testemunha, bebe desta humanidade de Jesus. Jesus não é um estranho à humanidade, e a humanidade não é estranha para Jesus. Ele assume todas as dimensões humanas. Portanto, ele se encontra cansado, fatigado da viagem. Jesus se cansou como um ser humano se cansa após transitar quilômetros, principalmente a pé. Jesus sentiu sede, por isso se sentou à borda do poço para conversar com a samaritana. Humanamente, os órgãos internos de Jesus buscam o líquido mais precioso do planeta,
que é a água doce, a água potável, necessária para tudo em nosso organismo, composto de mais de 70% de água. A água é o alimento fundamental, essencial, inclusive na confecção dos alimentos e na composição da maior parte dos alimentos que ingerimos e que Jesus ingeriu, tanto que os seus discípulos o deixaram aí à borda do poço para comprar alimentos também compostos por água. Jesus tem sede. Tudo começa quando, ao chegar a mulher samaritana, Jesus disse: dá-me de beber. É a humanidade de Jesus. É o Messias de carne e osso que se cansa, sente fome e sente sede. É o Jesus histórico que jamais deve ser abandonado, que sente cansaço e sede. É o Jesus humano que caminha, que anda bipedemente como ser humano ao atravessar a Palestina. Não sobrevoa, não usufrui de milagres para vencer os espaços, as distâncias, pesos e volumes, sobrevoando sobre a natureza, mas ele caminha. Ele caminha e ele se senta. Como humano, Jesus fala. Ele falou com a mulher. E como humano, Jesus escuta. Ele escutou a realidade narrada pela própria samaritana. Esse é o primeiro ponto que eu destacaria em torno de Jesus, sobre quem é Jesus aqui retratado nesta narrativa do capítulo 4 de São João. Esse Jesus de carne e osso, esse Jesus histórico, que as igrejas, na sua grande maioria, abandonaram para ficar agarrado, para se agarrarem a um Jesus fantasmagórico, a um Jesus espiritual, criado à imagem e semelhança dos donos e donas das igrejas. O Jesus histórico do Poço de Samaria foi abandonado. E ele deve ser resgatado. Devemos nos aproximar do Jesus histórico e nos reencontrarmos com ele, porque ele se fadiga e sente sede. Este Jesus caminha, e nós já veremos para onde ele caminha. O segundo ponto que eu destacaria aqui, ainda sobre Jesus, é o movimento que ele faz ao passar por Samaria e ao se encontrar com a samaritana. Os outros evangelhos, principalmente Mateus e Lucas, retratam Jesus fazendo um movimento em outras direções, às margens do lago da Galileia, para se encontrar com trabalhadores. Narra-se o nome de homens, pessoas do sexo masculino, chamando-as para serem pescadoras de homens. Jesus se movimentou ao ser humano, principalmente e essencialmente da classe trabalhadora. Aqui, Jesus vai ao encontro de uma mulher. Isso causa espanto nos seus discípulos, mas ele se encontra com uma mulher. Não é com homens aqui, é com uma mulher que Jesus se encontra. E realiza a missão apostólica que esta mulher faz acontecer. Este Jesus também foi abandonado pelas igrejas. As igrejas se reúnem nos templos e os presidentes eucarísticos se sentam no centro, numa cadeira especial, distantes dos pescadores, das samaritanas, dos trabalhadores, das trabalhadoras,
dos que, como veremos agora, se condoem nos seus sofrimentos sem solução. As igrejas, os discípulos e discípulas de Jesus de hoje, precisam se reencontrar com esse Jesus que vai ao poço de Samaria conversar com uma mulher. Se encontrar com uma mulher. Ser interrogado por uma mulher. Responder às perguntas da mulher. E fazer outras perguntas para a mulher e, acima de tudo, a contar com esta mulher na sua missão. Terceiro ponto agora sobre a mulher samaritana. Depois de pedir água, a mulher retratou uma alma ferida. Retratou um povo machucado. Um povo, a despeito de mais de século de guerra, sangrando em suas feridas abertas. A mulher diz que os judeus não conversam com os samaritanos não conversam com os judeus. Esta frase é identificadora de profundas mágoas desde a guerra que houve com os assírios invadindo Samaria, retirando todos os samaritanos de lá. Ou melhor, tirando os judeus de Samaria, que era totalmente habitada por judeus, e colocando em seus lugares moradores da Babilônia e de 5 outros povos. Depois, ao longo do tempo, os judeus começaram a escapar do exílio e voltar para Samaria e casar com os ditos pagãos, com os não-judeus, não-judias. Começaram a misturar culturas, crenças, experiências de vida, e com isso provocando a indignação dos judeus da Judéia do Sul, judeus de Jerusalém, que passaram a não mais transitar pelo meio da Samaria, preferiam viajar mais 6 dias para chegar a Galiléia do que passar por Samaria em virtude do ódio que dominava as concepções, preconceitos, problemas não resolvidos por causa de religião e por causa de cultura. Isso a mulher espelhou para Jesus. Como ele, o judeu, falava com uma mulher, com uma samaritana. Se judeus não falam com os samaritanos não falam com os judeus. A guerra ainda estava implantada no pensamento, na alma, nas veias do povo samaritano. Isto a mulher mostrou. Jesus escutou essa dor, escutou esse sofrimento, deslocou o eixo e mudou a mulher, como veremos mais adiante. A mulher sangrava diante de Jesus. Há muita gente de igreja que não gosta de ouvir as pessoas que sofrem, de sequer sentar-se ao lado dos que têm preconceitos, dos que têm as suas histórias magoadas pelo passado, por conflitos, por injustiças. No caso dos samaritanos, que se ofereceram para reconstruir o templo de Jerusalém, e a própria Jerusalém, incendiada e derrubada, foram rechaçados e tiveram que criar o seu próprio templo nas colinas de Samaria para ir realizar os seus cultos e começaram a mudar um pouco os ensinos do Velho Testamento. As igrejas precisam voltar
a seguir Jesus, a comprometer-se com o projeto de Jesus e escutar o que dói lá no fundo e que se transforma em ódio, em separações, em corte de relações, em corte de comunicação, em fragmentação de um povo que carrega e arrasta dentro de si as invasões, as opressões, as explorações. Este ponto ensina isso. E o quarto ponto, agora sobre Jesus e a mulher. Jesus pede água, a mulher tenta negar, tentou justificar que ele não tinha com que tirar a água do poço, afinal, embora não diga no texto, as informações nos orientam que o poço de Jericó, de Jacó, era de 100 metros de profundidade. Como é que vai tirar essa água dali? Alegou que será que Jesus era mais importante, era superior ao seu pai Jacó, ao pai de gerações anteriores, que fez aquele poço, doou seu filho José, ao seu gado e aos seus descendentes. A mulher agarrada agora à noção de um passado, de uma tradição carregada de sentido de propriedade. Isso é meu e isso é mais importante que qualquer outra coisa. Mas tu és mais importante do que o pai Jacó, do que toda essa tradição judeu, Jesus. A mulher transpareceu ainda esse sentido de propriedade que nasce com a escravatura e que hoje é muito acentuado pelo capitalismo. Isso é meu, isso pertenceu à minha família, todos se sacrificaram para fazer isso. Tu és maior do que isso. E por causa do sentido de propriedade, há brigas, há mortes, há guerras. Isso também se fazia presente na mulher. Quando Jesus lhe diz: se souberas quem te pede água, tu pedirias e eu te daria a água que jorra para a vida eterna, a água da vida. A mulher quis logo essa água. E Jesus passou a dar esta água, que era Ele mesmo. Esta água que já é falada no Velho Testamento por Jeremias e por Isaías. Por Isaías e por Jeremias. Que era o próprio Deus que se queixava que o povo abandonara a Ele como água viva. Agora Jesus é a água viva. Tanto que a mulher se impressiona com Ele e diz: tu és mesmo um profeta, porque Jesus levanta toda a vida dela, com todo o respeito, sobre os seus 5 maridos, e o sexto com o qual ela convivia, que não era dela. Na verdade, isso pode ser uma referência à invasão imperial, violenta dos babilônios, que trouxeram mais 5 povos para habitar, invadir e destruir a cultura judaica. Pode ser uma referência política, histórica, cultural, nas palavras de Jesus. Tivesse 5 maridos e o sexto agora também não é teu. Ou pode ser uma referência também ao fato de que no judaísmo pregresso, o marido que morresse fazia com que a mulher se sentisse obrigada a casar com o irmão mais velho que sobrasse, e assim sucessivamente. Esta mulher pode ter casado com vários parentes de maridos que morriam e sendo maltratada por todos. Isto transparece na dor da mulher, de sentido de propriedade, mas que Jesus mostra agora que conhece a história dela, muito mais do que ela imagina.
Aí está mais um traço da humanidade de Jesus, que era extremamente bem informado. Da humanidade em seu nível mais alto, mais qualificado, mais fino, que é o de conhecer as pessoas sobre as pessoas, para não falar a partir de conceitos e preconceitos, mas sobre o que se passa com as pessoas. Nesta relação com a mulher se impressiona tanto que reconhece que Jesus é o Messias de verdade, esperado, estava lá dentro dela também isso. Jesus ignora o sentido de propriedade e tradição patriarcal de Jacó. Jesus ignora o seu sofrimento por causa das relações dilaceradas com os judeus e coloca no centro o que é mais essencial à vida humana, que é essa espera, esta abertura infinita e poderosa para receber o Messias. E diz: é Ele que fala contigo. Eu sou o Messias. Tudo aqui é para se dizer isso, que Jesus é o Messias. Aquele que vê por dentro, aquele que vê na história das pessoas aquilo que é mais importante na superação das suas dores, mágoas, sofrimentos e fraturas espirituais. Jesus, então, faz desta mulher uma apóstola. Ele a envia. Ela se sente enviada sem muitas indicações dele. E vai e diz aos homens, diz a todos de Samaria: venham conhecer o homem que me deu, um homem que me deu a conhecer tudo o que faço, tudo o que fiz. Ele conhece tudo o que fiz. Ela já tinha declarado que ele era um profeta, e aqui o conceito de profeta é o mais correto possível, é aquele que vê a realidade aí e agora. E todos vieram. A narrativa termina com uma das afirmações mais belas da comunidade de João. Os homens disseram: agora já não é pelo fato de tu dizeres que ele é o Messias. Nós ouvimos. E o mais interessante, como decorrência de tudo, Jesus é convidado a permanecer na Samaria rejeitada pelos judeus. Na Samaria que rejeita os judeus. Na Samaria rejeitada pelos preconceitos. A Samaria que tem preconceitos. A Samaria machucada pela guerra no passado, que agora busca cura em Jesus, convida Jesus para ficar. E Jesus fica 2 dias em Samaria, antes de partir para a Galileia. 2 dias Jesus em Samaria, conversando com o povo. Quantas outras mulheres de Samaria apareceram para conversar com Jesus? Não se sabe, o texto não fala, mas podemos imaginar. Quantos homens se abriram para conversar com Jesus? O texto não fala, mas nós podemos imaginar. Este é o Jesus do poço de Samaria. Esta é a mulher muito parecida com qualquer mulher no mundo, hoje inclusive, maltratada, carregada de dores, de preconceitos, de salvaguardas, de uma série de desprezos por outras pessoas. Desprezos que inclusive apareciam em forma de preconceito nos próprios discípulos de Jesus. Chegaram com a comida e se admiraram de verem Jesus conversando com uma mulher. Este é o projeto desse texto, deste evangelho, para nessa quaresma nós nos examinarmos, nós nos corrigirmos,
nós nos convertermos ao Jesus que é histórico, ao Jesus de carne e osso, ao Jesus que sente sede, ao Jesus que se fatiga e que pede de beber. Mas é o Jesus que nos transforma em seres empoderados, por que não dizer, seres que tomam sobre si a missão dele de mudarem a realidade onde vivem. Refletamos sobre isto, meu irmão, minha irmã, sobre a necessidade que temos de reatualizarmos o Jesus, não o Jesus das igrejas, não o fantasmagórico das igrejas, não o Jesus capitalista das igrejas, não o Jesus ritualista das igrejas, não o Jesus dos cultos e missas fechados e cheios de preconceitos das igrejas, mas o Jesus do poço de Samaria. Deus, pois, te abençoe com a água da vida que jorra para a vida eterna, isto é, trazendo vida plena de qualidade, vida abundante, como diz mais adiante São João capítulo 10. Que a água da vida refresque o teu ser e desmanche um por um dos teus preconceitos. Que a água da vida jorre tão intensa e refrescantemente dentro de ti, que ela te faça soltar as correntes que te prendem e te faça caminhar em direção às outras pessoas como a mulher de Samaria. Que a água da vida umedeça frescamente de tal modo, com a graça de Jesus, a tua vida, que tu sejas uma pessoa tão rica espiritualmente, tão rica afetivamente, tão rica em justiça, que sejas capaz de empoderadamente conversar com as outras sem atacar, sem agredir, sem humilhar, sem fazer com que as outras se sintam mal diante de ti. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.